Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar então de Vasco da Gama, a preparação para esse jogo com Fortaleza, gente que estava no departamento médico já liberado, e quando é que o Boca Juniors vai treinar no CT da equipe do Vasco para a decisão da Libertadores com o Fluminense. Todos os ingressos já vendidos e a gente traz também a possível escalação do Vasco para quarta-feira. Vamos falar também da semana, que é muito importante. Quero trazer também notícias da seleção brasileira. Amanhã tem um jogo com a seleção do Uruguai e também a apresentação do ex-técnico da seleção Tite lá no Flamengo. Vamos fazer um negócio assim bem variado, com muitas informações nesta segunda-feira, dia 16 de outubro. Antes, peço para você dar o like, o joinha, vai chegando aí no canal, vai dando like, que isso fortalece demais o nosso trabalho perante o YouTube. Se ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, se inscreva e também peço para se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aqui embaixo é porque você não se inscreveu ainda. Clica aí, se inscreva, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e aí poder também desfrutar de coisas legais, porque mais pessoas vão estar acompanhando o nosso trabalho. É o que eu peço para você também colocar nos grupos dos seus amigos o link do nosso vídeo e pedindo para se inscrever. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos começar então falando da preparação do Vasco para o jogo com Fortaleza quarta-feira às 21h30 em São Januário. Vasco ainda tem mais 3 jogos neste mês no Rio de Janeiro, tem o de quarta com Fortaleza, o de domingo com o Flamengo e também terá no dia 25 o Internacional em São Januário. São 9 pontos importantíssimos, seria excelente, fantástico, sensacional o Vasco conquistar 3 vitórias neste momento do Campeonato Brasileiro. Então, para isso, vai precisar da força da sua torcida. O jogo com o Flamengo é renda dividida, ou seja, o Maracanã meio a meio, não tem aquele negócio de 90-10, não. Como foi no primeiro turno dividido, vai ser novamente dividido do Maracanã para domingo. E para quarta-feira, São Januário lotado e o técnico Ramon Dias ganhando aí o Eric Marcos, o Robson, esses aí já estão treinando, como a gente está trazendo o Rossi também à disposição, o Capasso e o Gabriel Dias em fase final na preparação física do Vasco da Gama. Um provável time do Vasco para o jogo com o Fortaleza: Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique deverá ser mantido na lateral direita, com o Puma Rodrigues ficando como opção no banco de reservas, o Maicon, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e Jair, ou Dimitri Payet, ou Serginho, ou até mesmo Rossi, colocando o Gabriel Peck e o Pablo Verratti lá no ataque. Então, temos aí essas dúvidas, já que o Paulinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. No Fortaleza, além do foco na grande final do dia 28, diante da equipe da LDU, na final da Copa Sul-Americana, jogadores também encaram esse jogo com o Vasco sendo bastante importante. É o que fala o Bruno Pacheco. Vamos assistir. Planejamento sempre tem, né? Acho que os últimos meses, né, que a gente vem atuando, né, a gente sempre trata o próximo mês, quando entra no mês, o mais importante, né? E dessa vez não é diferente. Então, a gente sabe que principalmente vocês, né, da imprensa, né, estão bastante ansiosos aí com a final da Sul-Americana. Claro que a gente também está, mas o clube tem se planejado muito bem, né, questão de logística, os preparativos, deixado nós jogadores muito tranquilos para a gente focar agora nas partidas que antecedem essa final, né? Então, o grupo é muito maduro, né, de ter essa percepção que o próximo jogo é o mais importante, né? Como eu falei, é claro que bate a ansiedade, é inevitável não pensar, mas que a gente já conseguiu virar a chave, né, contra o América,
E a gente está preparado, né? Então a gente agora pensa no Vasco, que a gente sabe que vai ser um jogo mais difícil. Aí o Bruno Pacheco, jogador importante e que joga muito bem. Vasco tem que tomar cuidado com este atleta aí do Fortaleza. Aliás, num todo, o time do Fortaleza, comandado pelo Vojvoda, é uma equipe bastante interessante. Vasco que na quinta-feira tem o julgamento do Medel, um julgamento importante, a gente tem lembrado disso aqui, porque ele está em curso no artigo de agressão de 4 a 12 jogos de suspensão. Vai dar um trabalho aí para o departamento jurídico. E tem essa questão do Maracanã também, como a gente vem trazendo informações, né, para terminar a liberação temporária para o Flamengo e o Fluminense no domingo, mas o presidente Rodolfo Landim garante que novamente terá reformado esse termo de uso provisório do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Então, a gente vai esperar informações importantes durante esta semana. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, o Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes, aí pode ser Jair, pode ser Paê, pode ser Serginho, pode ser Rossi, Gabriel Peck e também o Pablo Verrete, é o provável Vasco para o jogo com o Fortaleza na quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário. No Rio de Janeiro tivemos hoje informações interessantes. O Tite foi apresentado, finalmente, lá no Flamengo e falou por que aceitou o desafio de trabalhar ainda este ano, pegando a equipe rubro-negra, adversário do Vasco. No próximo domingo ele estreia quinta contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Quando nós estivemos conversando e ela teve, através do Gilmar, da possibilidade, do Marcos e do presidente, logo em seguida, no contato com eles, assim, o projeto de 2024 é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas, que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, o que me move. Aí o técnico Tite, então a gente já fica de olho no Flamengo, já pensando aí no clássico de domingo às 4h no Maracanã. O Fluminense Boca, ingressos esgotaram em menos de uma hora para a torcida tricolor, não seria diferente, e o Boca vai treinar nos dias 2 e 3 de novembro, vai fazer treino aberto lá no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Então, a Libertadores vai utilizar as dependências do Vasco no Moacir Barbosa para o Boca treinar para a final da Libertadores da América. O lateral esquerdo Marçal foi punido com 2 partidas no Botafogo, expulso contra o Corinthians, e o Bota não vai pedir efeito suspensivo. O Hugo é quem joga diante do América na quarta-feira, jogo que interessa ao Vasco da Gama. E seleção brasileira, nós temos aí amanhã o jogo do Brasil enfrentando a seleção do Uruguai. É um jogo muito tradicional, é um clássico de uma grande rivalidade, como diz Fernando Diniz. Um clássico que, pelo menos de grande rivalidade há 73 anos, desde a partida do Maracanã, da final da Copa do Mundo, de 1950, e tiveram grandes embates já. Então a gente, de fato, tem esse brilho especial, jogar aqui no Centenário contra o Uruguai e mexe com todo mundo, mexe com vocês da torcida, mexe comigo, mexe com os jogadores, mexe com o presidente. Todo mundo fica mais sensibilizado com esse tipo de partida por conta que a história a gente não pode jogar fora, toda uma história que foi construída ao longo de tanto tempo. O técnico Fernando Diniz, ele vai apostar aí na juventude, né, do Ian Couto, 21 anos, lateral pela direita, está na Espanha, foi revelado pelo Curitiba, e pelo lado esquerdo, no Carlos Augusto, de 24 anos, revelado pelo Corinthians, esse aí está na Itália. Sobre esse entrosamento e sobre esses 2 jovens, vê aí o que falou o Fernando Diniz. Interessante. Na questão do entrosamento, a gente procurou fazer tudo o que foi possível, em termos de treino, de análise de vídeo,
E na parte emocional também, de dar confiança para os jogadores. Todos eles que estão aqui vestindo a camisa da seleção, eles tiveram que passar por um funil extremamente estreito. Não tem ninguém que chegou aqui por casualidade. Nem o Carlos Augusto e nem o Ian Couto. O Ian tem uma trajetória muito grande de categorias de base aqui de seleção. Está fazendo um grande campeonato na Espanha, um jogador que estava monitorado já há muito tempo, e o Carlos Augusto também. Salvo engano, um jogador que teve interesse da seleção italiana para naturalizá-lo mais de uma vez. Então, são dois jogadores que merecem vestir a camisa da seleção, mostraram qualidade nos treinamentos. O Ian entrou muito bem no jogo da Venezuela e a expectativa é muito positiva sobre eles. Tem a confiança de todos nós. Aí então o técnico Fernando Diniz, dando esse detalhe importante, né? Que o Carlos Augusto, a seleção da Itália, tentou fazer a naturalização dele, né? Para que ele pudesse jogar pela seleção italiana. Então vamos aguardar. Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Casimiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior é o Brasil para amanhã. A seleção do Marcelo Bielsa, a seleção uruguaia, sem Piquerez e o Brian Rodrigues. Esses aí foram tirados do time. O Uruguai, então, do Marcelo Bielsa, todos os ingressos vendidos no Estádio Centenário. E hoje o Brasil treinou no Estádio Centenário e o Marquinhos aproveitou para falar daquele tropeço que a seleção brasileira teve contra a seleção da Venezuela e a paixão que move esse futebol do Brasil. Eu, aqui na seleção brasileira, sempre foi assim, né? A gente sabe o quanto o futebol ele mexe com a emoção, ele mexe com o dia a dia, ele mexe com a felicidade, com o sentimento das pessoas, né? Então, por isso que o futebol ele é tão importante, por isso que o futebol ele é tão maravilhoso, ele traz tantas alegrias, tantas surpresas, mas também traz alguns momentos difíceis, né? E basta a gente dentro, né, do vestiário saber gerenciar esses altos e baixos, né? Não deixar totalmente a euforia nos levar para um caminho onde vai nos tirar o nosso pé do chão, e também não deixar também esses momentos difíceis, né? As críticas, as coisas ruins, fazer com que tire toda a nossa confiança e tire a gente da nossa diretriz, né? Da onde a gente quer chegar e dos nossos objetivos. Eu acho que o mais importante, né, a gente ter o nosso feedback do nosso treinador, né, diariamente, né, com vídeos, com conversa, com nós mesmos jogadores. A gente sabe momentos onde a gente pode melhorar, se a gente foi bem, se a gente não foi, né, a gente também é muito claro, é muito ciente quanto a isso, né, mas a direção, a gente sabe onde a gente quer chegar, né, às vezes o caminho ele é um pouco conturbado, né, a gente vê seleções onde talvez não começaram o ciclo como as melhores seleções e depois lá na frente foram, né, campeãs de Copa do Mundo e chegaram bem, né? Então o mais importante é continuar crescendo, né, continuar sempre encontrando essa nossa identidade do nosso novo ciclo, né, e os resultados eles são importantes, né, para dar tranquilidade, né, mas a gente sabe também que coisas dentro de campo, as coisas boas que a gente fez a gente mantém, as coisas ruins que a gente fez a gente tem que descartar e melhorar, né, e trabalhar para que não aconteçam os mesmos erros. Aí o experiente Marquinhos falando sobre a seleção brasileira. Então, amanhã tem uma rodada inteira das eliminatórias da Copa do Mundo. O Chile enfrenta a Venezuela, que empatou conosco esse jogo lá na Venezuela, em Maturim. E o Brasil jogando contra o Uruguai, o jogo às 21h. Quero a sua opinião, quero que você dê o joinha aí para fortalecer o nosso trabalho e se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada e peço para você clicar, tá vermelhinho aqui embaixo, é porque você não se inscreveu. Me ajuda, estou mendigando mais inscritos para o nosso canal. Me ajuda aí, tá? E pega esse link e passa para os grupos de WhatsApp que você participa aí do trabalho, da pelada, da pesca, né? Dos vizinhos, dos parentes. Dessa força para o nosso canal Wellington Campos FC. Te agradeço, fico na torcida por você e que dias melhores possam acontecer também. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.